Hoje a gente está falando sobre infertilidade, tem muita coisa ainda para a gente falar, nem sei se a gente vai conseguir tudo, mas eu queria uma resposta rapidinho, pode ser, eu vou escolher o doutor Roberto para me responder essa questão, porque é o seguinte, né, muitos homens reclamam das mulheres porque de repente só tem filha, só tem mulher, ah, ele quer um homem, não sei o que, papapá. Mas quem é a responsabilidade de definir o sexo? O homem pode reclamar mesmo da mulher que só tem homem ou só tem mulher? Não, na verdade, a mulher, todos os óvulos produzidos pela mulher, eles possuem o cromossomo sexual X, né? Quer dizer, quem define se aquele embriãozinho vai ser um menino ou uma menina, na verdade é o espermatozoide, que é o portador. O espermatozoide pode ter o X ou o Y, né? Então, não, nesse aspecto não adianta a sociedade ser machista. Não adianta reclamar da mulher, querer reclamar né? da mulher, porque a culpa, na verdade, é sempre do homem. Bacana, porque, olha, nesse caso, a decisão é sempre do homem. É o homem que comanda, não tem jeito, viu? Esse aí não pode empurrar, né? Com certeza. Esse aí não pode empurrar, a responsabilidade é do homem. Queridos, mas vamos falar dessa questão, né? A gente está falando da infertilidade, ainda dentro do tema da testosterona, que é uma pergunta também de telespectador. O senhor estava colocando que essa testosterona não natural, né, que o pessoal usa nas academias, é capaz de causar a infertilidade masculina. Mas a pergunta é, muita gente diz que ela também causa a impotência masculina, né, que toma esse tipo de produto e o homem fica impotente. Isso é fato, é mito, como é que é? Qual é essa relação? O uso sem prescrição médica da testosterona é sempre um risco. Então, acho ótimo que as pessoas tenham medo de usar a testosterona e busquem a orientação do médico para fazer o uso adequado desse hormônio masculino. Então, o que acontece é o seguinte, se o homem começar a usar testosterona exógena, testosterona sintética, e continuar durante muito tempo, essa inibição que ele vai causar na produção da própria testosterona pode fazer com que ele realmente se torne impotente quando ele parar de usar a testosterona sintética. Então, o que acontece com o uso não prescrito por médico da testosterona é que, infelizmente, as pessoas só olham o lado bom da consequência do uso, que é quem quer ficar forte realmente, por ser um hormônio anabolizante, a pessoa tem mais disposição, ganha massa muscular muito mais rápido, mas tem que estar ciente de que vai pagar um preço caro por isso. Então, o testículo, volto a frisar, para de produzir espermatozoide quando se usa a testosterona exógena. Já por outro lado, quando o homem está com os seus 65 anos e ele está tendo dificuldade de ereção, e o médico analisa o caso e percebe que a testosterona que ele produz já é um senhor com uma certa idade, não é mais suficiente para desempenhar as funções fisiológicas que a testosterona faz no homem. Nesse caso, por mais paradoxal que pareça, a testosterona pode ajudar o homem a recuperar a potência sexual. É paradoxo, mas nem tanto, né? Porque talvez interfira aí na questão reprodutiva, mas enquanto ele está tomando, ele pode ter recuperado aí a questão da virilidade, da capacidade sexual. Então, toma lá da cá, né? Meio uma troca. Doutora Maria Cecília, tem uma coisa colocada aqui sobre o quanto a mente, né, ela influencia nesse processo todo de fecundação, né, do nascimento, da produção de um bebê. A gente vê muitos casos, né, das pessoas que são ansiosas, estão tentando, fazem 500 processos e de repente, ou se elas desistem de tentar, acontece a gestação, acontece a gravidez. Até para enriquecer, o casal que adota a criança depois de anos tentando e aí em seguida consegue a gravidez. Celeste, tudo começa aqui, né? Nossa produção hormonal está aqui, dentro da nossa cabeça, começa lá. Né? Então, tem mulheres, por exemplo,
que passam por momentos tão difíceis de angústia, de depressão, que elas param de menstruar. Verdade. Né? Tem processos de menopausa precoce que são desencadeados, cujo gatilho foi um trauma emocional. Então, o nosso cérebro comanda, sim. Agora, a maioria dos casos que eu vejo de pacientes que tentaram, não conseguiram e depois acabaram conseguindo a gravidez, não vejo como um desbloqueio a esse ponto psicológico, não. Simplesmente porque os tratamentos estimularam aqueles organismos a funcionarem. A mulher que não ovulava tão bem, que fazia ciclos anovulatórios, ou ovulava no momento errado, né? Não dentro de um contexto, como eu falei, que tudo tem que estar preparadinho, né? O espermatozoide tem que chegar lá, o óvulo tem que estar lá na trompa esperando, o endométrio tem que estar adequado para receber esse embrião que se formou. Mas se ela ovula na hora errada, esse processo todo se dá de maneira errada. Então, esses casais muitas vezes são estimulados, né? Passam por tratamentos. Essa mulher que não ovulava no momento adequado ou que nem ovulava, ela passa a ovular e às vezes acontece dela engravidar depois. Mas existem esses casos também, né? Existem as infertilidades sem causa aparente, que a gente não detecta por que o casal não está engravidando, e com a insistência, um dia acaba engravidando. Não existe uma causa específica, né? Mas existem os casos de bloqueio psicológico, com certeza. Existem... um trabalho que foi publicado até recentemente, onde ele tenta avaliar exatamente a influência da ansiedade nos desfechos, quer dizer, nos resultados tanto dos tratamentos para se engravidar, quanto em gestação espontânea. E nesse trabalho ele mostra que a ansiedade influencia, sim, com certeza e com significância, o resultado desses tratamentos, seja para concepção espontânea, seja para concepção por fertilização in vitro ou inseminação, enfim, ou seja, qual for o tratamento que... E a gente observa isso na nossa prática. Isso que vocês falaram é muito comum. Às vezes o casal adota e eventualmente relaxa, esquece aquilo dali e engravida. Ou a gente, às vezes, então, como tem casal que desiste do tratamento, às vezes, seja por que motivo for, e acaba engravidando espontaneamente depois. Agora, é muito importante frisar algo que a Cecília acabou de colocar aqui, que por mais que a gente saiba que a ansiedade vai influenciar, a gente não pode colocar na conta da ansiedade. Você tem que fazer a investigação completa, você tem que afastar a presença de um fator masculino, um fator feminino. E, como a Cecília falou também, 10% dos casos, você não vai achar nenhuma causa aparente. O nome disso é exatamente infertilidade sem causa aparente. E está na conta daquelas coisas que ainda serão descobertas. Né? Gente, eu tenho que correr assim contra o nosso tempo um pouquinho, né, ainda. Eu não queria deixar de conversar com vocês sobre... vocês já falaram, o meu entendimento, a infertilidade, ela tem cura? Tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. A gente fala em tratamento. Como a abertura que você fez, acho que foi muito adequada, a gente tem solução para tudo. O que vai variar, o que vai depender para cada caso, é o quão complexa vai ser essa solução. Então, existem situações, e como o nosso tema é infertilidade masculina, que até às vezes uma orientação, né, se a gente fizer um link com ansiedade, tem casais que não sabem como tentar a gravidez. Então, até a orientação, tem gente que acha que no período fértil, tem homem que vai no consultório e a gente pergunta, mas qual é o período fértil da sua esposa? Ele responde, eu não sei, ela é que sabe. Quer dizer, isso mostra uma dissintonia, uma falta aí de um planejamento conjunto para obter a gravidez, que denuncia a falta de informação e a importância da gente poder discutir o assunto. Então, se o homem ejacula todos os dias, a qualidade do sêmen cai. Então, no período fértil, que é essa janela que existe um pouco antes da ovulação e um pouco depois da ovulação, o ideal é que ele ejacule de 2 em 2 dias, de 48 em 48 horas, para ele oferecer, no momento do coito, da relação sexual,
a melhor leva de espermatozoides ou os mais capacitados para encontrar o óvulo. Por que que pode ejacular um pouco antes, até 3 dias antes da ovulação? Se houver uma relação sexual, pode acontecer a fecundação. Porque o espermatozoide fica vivo, nadando lá no trato genital feminino por esse período. Então ele pode encontrar o óvulo e pode haver a concepção. A posição que a mulher fica depois do coito tem relevância em relação à chance da obtenção da gravidez natural. Então todos esses detalhes o homem só vai ter oportunidade de conhecer se ele for ao médico e conversar sobre o desejo dele de engravidar o quanto antes possível. Ele não precisa estar já com o problema estabelecido para ter esse tipo de informação. Varicocele, por exemplo. Varicocele é a dilatação das veias que drenam o testículo. O sangue chega pelas artérias e nutre o testículo e vai embora pelas veias. As veias, por que a bolsa escrotal ela é feita exatamente para acomodar os testículos fora do corpo? Porque a espermatogênese, a fabricação dos espermatozoides, exige uma temperatura lá dentro da fábrica um pouco mais baixa do que a temperatura do abdômen. Mas veja que interessante, os testículos nascem dentro do abdômen. E se eles não descerem no período fetal para se alojarem na bolsa escrotal, o testículo vai crescer numa temperatura mais alta e não vai produzir espermatozoide bem, não vai produzir o hormônio masculino adequadamente. Esse problema que chama criptorquidia, o testículo escondido, é identificado no consultório médico. A varicocele é quando essas veias dilatam além do normal. Como a veia ela tem que levar o sangue contra a gravidade, ela é cheia de válvulas, igual as veias das nossas pernas, as varizes. Então a varicocele seriam as varizes do testículo. Como as válvulas, se a veia dilatar, elas se tornam incompetentes, o sangue vai refluir para o testículo, há uma teoria que diz que esse refluxo aumenta a temperatura dentro do testículo e pode prejudicar a fábrica a produzir espermatozoides de boa qualidade. Tratando a varicocele, quanto mais precocemente possível, a gente pode prevenir a infertilidade do adulto. Perfeito. Pois é, né? Você acabou de falar aí de uma coisa que é um mito, porque diz assim, você quer ter filho, está querendo ter bebê, então tenta o máximo possível, né? Todo dia, tenta lá. E não é verdade, né? Melhor não tentar todo dia. Se você intercalar, você vai conseguir aí ter espermatozoides. Ter qualidade. Ter qualidade, né? É uma dica aí bem legal que fica aí para o pessoal todo, né? Interessante. Olha, eu vou para o intervalo, preciso para o intervalo e volto. Eu ainda queria conversar com vocês um pouquinho, ouvir de vocês. Quais são as principais possibilidades de mercado aí no sentido, né, que a ciência tem oferecido para aquelas pessoas que estão com dificuldade de ter um bebê e quais são as alternativas para conseguir engravidar, tá bom? Mesmo que a gente deixe só indicações, não vai dar tempo de entrar completamente no mérito, mas se o pessoal quiser a gente volta para o assunto e fala e entra no mérito especificamente, tá? Vou para o intervalo, mas a gente volta já já.